Que revelação chocante! Ao longo do início dos tempos, os livros serviram como um registro permanente da história. No entanto, alguns desses livros se destacam pelos fatos incômodos que apresentam. Pesquisadores descobriram livros que descrevem eventos estranhos e linguagens que não são usadas há muito tempo. E entre eles está uma Bíblia antiga que foi encontrada recentemente e contém algumas verdades inquietantes. Qual é a mensagem deste livro? Por que os cientistas estão tão apavorados com isso e como isso perturba o mistério da existência humana? Junte-se a nós enquanto exploramos esta Bíblia de 3 anos de idade que revelou um segredo terrível sobre a existência humana. Existem alguns aspectos da Igreja Católica que não são ensinados, apesar do fato de que sua rica história foi cuidadosamente documentada e a Igreja há muito atrai pessoas para ela. Escrituras antigas e o Arquivo Apostólico do Vaticano são alguns exemplos. Dezenas de milhares de livros compõem essa coleção de 83 milhas, muitos dos quais afirmam documentar eventos históricos, mas nada se sabe sobre eles. Várias obras únicas compõem a Bíblia, que é reverenciada por milhões de pessoas como uma verdade sagrada do Evangelho que foi composta por Moisés e outros autores por volta de 1000 AC. Descreve os milagres de Jesus desde o conhecido conto do bom samaritano até o momento em que ele alimentou uma multidão usando apenas 5 pães e 2 peixes. A Bíblia realmente foi o maior número de livros impressos na história, com quase 5 bilhões de cópias. O número de livros na versão inicial foi maior do que nas edições posteriores. Claramente as pessoas acharam isso estranho porque os 14 textos são conhecidos, mas como eles não foram traduzidos para formas contemporâneas, muitos se perguntam o que as igrejas estão mantendo em segredo. Quando as pessoas reconheceram isso, começaram a ler mais profundamente alguns desses livros e lendas antiquadas. Os que mais chamam a atenção das pessoas envolvem indivíduos intrigantes e suas histórias misteriosas. A ideia de que um demônio ou espírito pode obrigar alguém a agir contra sua vontade é conhecida como possessão demoníaca. De acordo com pessoas que afirmam estar possuídas, os sintomas comuns de possessão incluem perda de memória, incapacidade de se controlar e vozes na cabeça. Apesar de o demônio conhecido como Valak ser baseado em manuscritos do século XVII, o monstro apareceu em vários filmes. Esta cena demonstra a habilidade de Valak de comandar várias serpentes e direcioná-las para cumprir suas ordens. É amplamente abordado no livro The Lesser Key of Solomon, que os historiadores descrevem como contendo uma combinação de feitiços, conjurações, segredos naturais e sabedoria antiga, apesar do fato de não assumir a forma de uma freira. Seres semelhantes apareceram em inúmeros romances, muitos dos quais se perderam na história ou estão atualmente presos. Houve rumores de que o Vaticano pode ter vários volumes enterrados que dificilmente serão descobertos. O Vaticano e os padres anglicanos, bem como outras autoridades religiosas na Itália e na Irlanda, concordam que a possessão demoníaca parece ser um problema significativo na civilização contemporânea. No entanto, especialistas nos campos da ciência e da religião advertem contra o uso indevido espiritual. O exorcista siciliano Padre Dino acredita que, embora a Igreja esteja ciente da controvérsia em torno da prática de exorcismos, o treinamento em exorcismo é essencial, pois os exorcistas podem cometer erros. O povo irlandês, enquanto isso, teria buscado a orientação e o apoio do Padre Collins para lidar com o que consideram poderes demoníacos diariamente. Nos últimos anos, a demanda cresceu enormemente. Jesus expulsou demônios de pessoas que estavam possuídas pela maldade, de acordo com numerosos eventos bíblicos do Novo Testamento. De acordo com os padres católicos, existem muitos tipos de possessão. Irracionalidade repentina, pensamentos compulsivos e o impulso de cometer suicídio são sintomas de obsessão. A pessoa normalmente experimenta isso como uma agonia constante em seus pesadelos.
Quando a vítima perde a consciência, a entidade assume o controle de seu corpo ou a envia para um caminho de má sorte, obrigando-a a agir contra sua moral ou livre escolha. Conforme entendemos, a possessão acontece quando um demônio, como Satanás, assume o controle total do corpo de uma pessoa e o usa contra a vontade dessa pessoa. No catolicismo, a vítima é frequentemente vista como compartilhando parte da culpa por isso, porque deve ter feito algo para permitir a influência de Satanás em suas vidas. As infestações demoníacas incluem aquelas que afetam coisas, criaturas ou até mesmo casas inteiras. Ao contrário, a submissão ocorre quando uma pessoa cede sua própria escolha e consente em ter seu corpo usado como uma ferramenta profana. Exorcismos são permitidos somente sob a estrita autoridade de um bispo, e eles devem aderir a regras estritas. Infelizmente, essas restrições raramente são seguidas na realidade, já que muitas pessoas optam por contratar exorcistas não registrados, em vez de buscar a aprovação do Vaticano. O Manual Egípcio do Poder Ritual, o Livro dos Mortos e os Textos da Pirâmide são os dois manuscritos mais antigos que os egípcios possuíam. Vários feitiços e rituais religiosos relativos à morte e à vida após a morte estão incluídos nesses escritos. Esses escritos são então acoplados a outros papiros posteriores que incluem curas milagrosas para doenças e prosperidade. Maldições também estão disponíveis, no entanto, para pessoas que o praticante vê como seus inimigos. Essas escrituras tornaram-se cada vez mais profundamente arraigadas nas crenças do Antigo Egito à medida que avançava. No entanto, uma passagem se destaca como sendo excepcional. O Manual Egípcio de Poder Ritual, um livro mágico supostamente contendo o conhecimento da seita cristã perdida, é a fonte deste documento reivindicado. O livro de pergaminho de 20 páginas, The Handbook of Ritual Power, está escrito em copta. O segundo século AC viu a criação da língua greco-egípcia conhecida como copta. Existem certos feitiços e maldições nele que não são vistos em nenhum dos livros anteriores. No entanto, a peça homenageia Baktiota, um enigmático personagem principal. Uma característica não encontrada em nenhuma outra obra é o reconhecimento de Baktiota como o grande ser que é o senhor das 49 espécies de serpentes. O livro de Enoque, que viveu uma vida santa e obediente ao Senhor, teria sido tataraneto de Adão e bisavô de Noé. Father. Ele foi o pai de Matusalém, a pessoa que viveu mais tempo. Os escritos monumentais que compõem o livro de Enoque são numerosos. Eles introduzem ideias importantes como recompensas, punição, o fim do mundo e o julgamento final para Enoque. A árvore da vida, Jerusalém e o universo são os principais tópicos abordados nos capítulos 6 a 36 do primeiro livro. O livro dos vigilantes narra a história dos anjos caídos de Gênesis 6, 1-4 que enganaram as mulheres, produziram os Néfilim e transmitiram sabedoria à humanidade antes de serem destruídos pelo grande dilúvio. Os caídos, que são caracterizados como humanos enormes, são referidos como Néfilim. Existem várias perspectivas sobre a relação entre a descendência de Deus e os Néfilim. Algumas pessoas sustentam a opinião de que os Nefilim são descendentes de anjos caídos que tiveram mães humanas e são, portanto, filhos de Deus. Esse ponto de vista ainda prevalece e é mencionado no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica. A ideia de que anjos ou demônios podem se reproduzir fisicamente com humanos tem sido criticada por ser teologicamente problemática. As parábolas da similitude, uma história apocalíptica sobre o Filho do Homem e o Ancião dos Dias, constituem a segunda metade da obra de Enoque. Essas profecias pré-históricas de Jesus são surpreendentemente comparáveis ao livro do Apocalipse e perfeitamente consistentes com a Bíblia. As estrelas e suas funções são abordadas em grande detalhe no livro de astronomia. A profecia nas visões fictícias abrange toda a história humana, desde o início dos tempos até o fim dos tempos e o juízo final. O passado, presente e futuro são todos previstos com precisão. A organização das profecias da semana é semelhante à do livro de Daniel.
O parágrafo final serve como um lembrete da maneira correta de viver. Enoque fala sobre suas experiências de vida, sua sabedoria e a ideia de que Deus governa a todos. Embora cada composição seja distinta, todas têm a mesma ideia central, a condenação do mal e a recompensa do bem. Já foi dito que o livro de Enoque é emocionante e motivador. A questão fundamental é porque não está na Bíblia, embora o volume de Enoque contenha quase toda a Bíblia em um só livro. Ao ler o livro, tenha em mente que o primeiro livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Em outras palavras, Deus não inspirou o texto. O texto do livro apócrifo de Baruque foi mencionado em vários textos da igreja primitiva. A Bíblia é consistentemente violada por ela. A literatura categorizada como pseudepígrafo inclui o livro de Enoque. Visto que Noé é mencionado no livro de Enoque e a Bíblia diz que Enoque foi levado para o céu antes de Noé, isso sugere que o autor não é quem afirma ser. Portanto, é muito mais provável que alguém que afirma ser o autor original de Enoque tenha escrito o livro de Enoque posteriormente. Como resultado, os cristãos que buscam entender as verdades do Evangelho encontrarão pouca utilidade no livro de Enoque. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhe e se inscreva no canal.